para a operação de vocês. Porque não é. Eu falo para vocês com toda segurança. Não é nada tão complicado ou que coloque vocês numa situação em que eu não dou conta, eu não entendo. Não é. E se você entender parte do que for falado, já faz toda a diferença para você fazer o trabalho. Se tiver dúvidas, né, não ficou tão clara a dúvida, não pode ser motivo para você falar assim, olha, mas eu não entendi aquela parte, melhor eu não vou participar, não. Não cometa esse equívoco. E vocês vão ver, daqui a pouquinho eu vou fazer uma outra explicação, por que você não deve cometer um equívoco desse. Daqui a pouquinho eu vou deixar isso claro, para fazer vocês pensarem. Vamos lá. Então, nós vamos dividir a fala do tribunal para vocês em dois momentos. Hoje, a gente vai tratar do assunto ligado à importância deste trabalho dos conselhos, né, no exercício da cidadania e, obviamente, caminhando para o olhar da aplicação do recurso público. Porque amanhã nós vamos falar, então, mais precisamente, de como vocês podem fazer este trabalho, o olhar da aplicação do recurso público, com o apoio e o auxílio do Tribunal de Contas. Ou seja, vocês não estão sozinhos. Né? As pessoas às vezes acham que vão ter que aprender tudo para poder fazer sozinho e depois apresentar a sua informação sozinha também. Não é isso. Tá? Então, hoje, nós vamos bater um papo geral sobre a visão da operação dos conselhos, envolvê-los na operação dos conselhos, e depois, amanhã, a gente fala desta relação de vocês com o tribunal. Aí vocês vão ter contato, inclusive com o material também, que a gente vai mostrar quem que você vai procurar no tribunal em caso você tenha alguma dúvida de algum assunto específico. Então, por exemplo, você está com dúvida sobre o plano de governo, a política, o programa de governo. Quem que eu procuro no tribunal que poderia me dar uma luz, tirar uma dúvida? Que aí você vai trabalhar com uma pessoa especializada naquele assunto. Vocês estão vendo? Vocês não estão sozinhos? Amanhã a gente vai mostrar um por um. Eu estou com dúvida sobre a contratação de uma pessoa que da área lá da assistência social, contratou um agente para fazer a assistência social e eu não concordei com a contratação, e acho que ela está errada porque a pessoa não é a mais adequada. Você tem os seus motivos para ter a sua dúvida sobre aquela contratação daquela pessoa. Quem que eu procuro para me tirar essa dúvida? Então, você vai ter contato, então, amanhã, no tribunal, quem que você vai procurar para te orientar no caso de uma dúvida sobre a contratação de uma pessoa para a área da assistência social. E assim para os demais conselhos. Vale para qualquer um, para qualquer assunto. Tá? Bom, então, hoje vamos falar da visão geral do mundo dos conselhos. Amanhã a gente faz a aplicação direta da conexão com o Tribunal de Contas, ok? Bom, o primeiro momento já tem a ver com essa fala que eu comecei a fazer, que eu gosto muito de fazer, quando eu estou fazendo palestras, eu gosto muito de fazer momentos de reflexão. Por quê? Bom, se só eu falo aqui, e eu também não vou expor ninguém em situação de passar vergonha, não fiquem preocupados com isso, até porque já é de praxe a gente enxergar quando a gente vai fazer fala em público, que a primeira fileira nunca tem gente, né? Está vendo? Ninguém combinou, né? Mas não tem. Né? Aí tem uns que falam assim, não, mas vai que chega alguma autoridade, eu não estou aqui, vai sentar lá na frente. Mas, na verdade, eu quero ficar mais longe para ele não me perceber que eu estou aqui. Porque se ele, quer ver? Porque se ele vai chegando perto, a pessoa começa a ter uma batedeira aqui no coração diferente. Porque ela acha, né, que ela vai ser perguntada e o microfone vai para a boca dela. Aí ela fala assim, meu Deus. Aí, o que é o mais interessante, é que quem está de cá está vendo a reação de vocês todos ao mesmo tempo, né? É a expressão da cara de vocês. Sabe por quê? Você vai chegando perto, aí a pessoa começa a virar para o lado. Fala assim, ele não está me vendo, ele não está me vendo, ele não está me vendo. Ele olha para lá, olha para ele, está olhando para onde? Ele está olhando para onde? Medo de participar. Por quê que a gente é assim, né? Isso é do ser humano. Nós temos medo de falar em público. Sabiam disso? Dentre os 4 maiores medos do ser humano, falar em público está entre os 4. Ele ganha do medo de barata, para você ter uma ideia, das mulheres. Se passar uma barata aqui, a mulher grita, mas fala, dá o microfone. Não, pelo amor de Deus. Chama a barata, mas o microfone não. Né? Então, este medo é da maioria dos seres humanos no mundo, falar em público. E eu não vou colocar vocês em situações que deixem vocês com essa preocupação. Fiquem tranquilos, quando eu me aproximar, pode deixar o coração normal, tá? Não, o microfone não vai te incomodar, te importunar,
Mas eu preciso que vocês me ajudem nesse bate-papo da manhã, pelo seguinte: nós temos momentos de reflexão. Porque se eu não levar vocês a pensarem a situação que estamos inseridos, vai ficar uma fala de alguém que supostamente está falando algo que seria uma verdade, e eu falei para vocês que eu não sou dono da verdade, não sou mesmo, tenho consciência disso. O meu olhar pode ter diferenças em relação ao de vocês, em relação ao doutor Leonardo, porque isso é normal, isso faz parte do pluralismo, da variedade de cabeças, pensamentos e história de cada um. Então, eu não vou falar aqui, só eu falando, sem fazer vocês também pensarem, avaliarem e chegarem a conclusões. Tá certo? O que eu vou dar são orientações, informações. Como você vai processar isso, aí é com você. Eu vou sempre respeitar, porque você tem a sua história de vida, você vive o problema lá no seu setor, que sabe aonde o problema está acontecendo e por que não se resolve. Aí é fácil eu daqui falar, não, está errado por causa disso. Está errado porque a prefeitura nunca foi lá ver. Mas será que é só isso? O erro é só esse, porque a prefeitura nunca foi lá ver? Então, esta discussão nós vamos fazer no sentido de que você é chamado a pensar. Você não vai só receber informação, não. E a gente começa provocando vocês a refletir. Eu conheço esse conjunto de palavras. Eu conheço o conceito de democracia, de Estado democrático de direito, de cidadania e de direitos humanos. Se eu perguntar para vocês, aí dá vontade de pegar o microfone e chegar perto, né? Já pensou? Olha que situação. Se eu for pegar o microfone e começar a andar para perto de vocês. Vocês estão vendo que eu estou bem informal, né? Até para que vocês se sintam à vontade mesmo, né? E é o jeito do Zanzoni, né? Meu nome é Rodrigo Zanzoni, eu uso o sobrenome Zanzoni. É o jeito do Zanzoni de falar em público. Eu falo de igual para igual. Por isso que eu não gosto nem de fazer ali em cima. Porque nós estamos tudo aqui no mesmo nível. Eu preciso que vocês se sintam à vontade para poder a gente pensar juntos. E aí, se eu chegar perto aí para perguntar qual é o conceito dessas 4 palavras, e for me aproximando, pode ser que o coração dá uma acelerada, né? Assim, mas vem cá, vou pegar mais difícil, né? Estado democrático de direito. Qual que é o conceito? Assim, passa para o do lado, para poder ver se o do lado fala. Por que a gente é assim? Na verdade, todos nós sabemos o que é isso aqui. De uma forma ou de outra, todos vocês sabem. E eu quero comentar com vocês, porque aqui não é uma aula técnica, é um bate-papo ilustrativo e elucidativo. Você tem que sair daqui com respostas, você tem que sair daqui com uma visão ampliada, certo? Quando eu falo de democracia, você sabe que democracia é poder eleger o seu representante pelo voto, né? Estou exercendo democracia. Como? Bom, eu posso escolher, eu tenho o direito de fazer o voto e escolher um representante para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo. Eu estou exercendo democracia. Aí, a gente vai falar um pouquinho mais. Democracia é só a escolha do seu representante pelo voto? Ou quando você também pode participar como cidadão de uma decisão do governo do município, você deixa de fazê-lo, mas o direito de participar, garantido a você, também não é democrático? Porque o que é democracia? É o povo decidindo o governo. O povo. E isso está garantido na Constituição, nós vamos ver na sequência. Quando é dado a você, é garantido a você, o direito de participar, seja pelo conselho, seja, por exemplo, em o governo ter que trazer vocês às audiências públicas para discutir o orçamento. Quando isso é garantido a você pela legislação, em especial pela Constituição Federal, você está tendo o direito de exercer democracia, porque é o povo tendo o direito de participar e decidir o seu rumo, o rumo do governo. Isso é democracia, não é só votar. Vocês estão vendo que o conceito ele existe, a gente entende, a gente conhece, e a gente pode até ampliar um pouco mais essa informação. Da mesma forma, se a gente falar do Estado democrático de direito, porque aí nasce mais uma palavra, Estado democrático, democracia, o Estado, quando entenda Estado, quando você ouve a palavra Estado, entenda, né, as unidades federativas, né, os municípios, o Estado, a União. Então, o Estado, ele está sob o regime democrático, ou seja, não há uma ditadura,
Não há uma imposição de uma pessoa que todos nós temos que cumprir o que essa pessoa quer. Ok, essa parte a gente já falou, mas e o Estado democrático de direito? Isso é chave para vocês entenderem agora por causa do conselho. O Estado de direito, democrático, já falamos, de direito, que é a segunda palavra ali, ele vai te remeter à necessidade de entender que, por termos as nossas relações reguladas na norma legal, vocês com o município, vocês com o conselho com o cidadão, o conselho com a prefeitura, o conselho com o Tribunal de Contas, essas relações, elas são reguladas pela norma legal. Isso é o Estado de direito. Fazemos o que a lei nos permite fazer, ou nos obriga a fazer, dependendo da situação. Então, isso é Estado de direito. Então, por que você tem que saber isso? Porque você faz parte de um conselho, e amanhã o conselho tem normas. Tem uma legislação que criou e que colocou funções, atribuições. Isso é o Estado de direito. Usamos o direito para regular a relação do município, do conselho, do cidadão, nesta história vinculada. Ok? Quando eu falo de cidadania, o exercício de ser cidadão naquele ente federativo é garantido na Constituição para você. Você pode participar, você tem o direito de cobrar, você tem direito de ter acesso à informação. Isso tudo é exercício de cidadania. Né? Como cidadão, você tem esses direitos todos garantidos pelo Estado de Direito. Então, exerça a sua cidadania. Exerça o direito de participar da decisão da política pública da área da assistência social, que é feito pelo Conselho. Mas exerça a sua cidadania. Está aí essa palavrinha junto. E, obviamente, os direitos humanos, que são garantidos na Constituição, né, federal, e, além disso, em normas internacionais, caem na mesma situação onde a norma legal te garante direitos. Então, você tem uma série de direitos, da mesma forma que você tem deveres, né? Mas nós temos muitos direitos. Os direitos humanos são preservados e garantidos na Constituição, e nós vamos precisar destes direitos, lembrar disso, para o Conselho funcionar com qualidade, ok? Nós vamos discutir isso na medida que a gente vai avançando. Olha só. Bom, por que então é tão importante nós termos, acho que dá para ver o pontinho vermelho aí, nós temos a participação popular no governo. Por que é tão importante? Porque nós vivemos num Estado democrático, democracia. Na democracia, o governo é para o povo. O povo é dono da condução da gestão. Porque nós temos na nossa norma principal, que é a Constituição Federal, logo no seu artigo 1º, é tão importante que vem logo no início da Constituição, esta definição do artigo: todo poder emana do povo, né? Que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Você exerce o seu poder, diretamente. Você não precisa só exercer o seu poder definindo o representante pelo voto, não. Você pode vir por um conselho diretamente exercer o direito de ter uma vontade, uma política pública conduzida para aquele rumo. Você não depende do prefeito para isso. Você tem esse direito, exercer isso diretamente. Então, isso está garantido aonde? Na Constituição Federal, no artigo 1º. Então, a base do raciocínio, da estrutura da operação nacional, que vai aplicar para todas as esferas, é o direito conferido ao povo do exercício desse poder. Então, seja pela eleição, colocando representantes que o povo deseja, ou diretamente, como vocês vão fazer pelos conselhos, ok? Esta frase não pode sair da cabeça de vocês. O poder vem de vocês, do povo. Vocês estão representando boa parte da população. E ainda tem no artigo 14, que a soberania popular é o ato que há de mais alto. É mais alto que o presidente, é mais alto que o prefeito. A população, ela tem soberania. A vontade da população, ela é maior do que a vontade de um gestor público. Quer ver o exemplo? Nós temos, na história recente desse país, vou dar um exemplo para ficar bem claro essa frase aí, da soberania popular. Por que o povo é soberano?
A palavra final tem que ser do povo, seja pela representação, né, dos políticos, vereadores, no caso do município dos vereadores, né, se for federal, no caso dos deputados e senadores. Mas a vontade do povo ela é soberana. Se eu elegi o deputado e o senador para me representar lá em Brasília, e Brasília analisa as políticas públicas federais, propõe, vota, aprova, a minha vontade, pelo meu representante, vai ter que se fazer valer. Então, o que acontece? Na história recente desse país, nós tivemos 2 impeachments. Vocês sabem muito bem, vocês acompanharam isso, todo brasileiro sabe quem que foi impeachmentado nesse país. Talvez o primeiro, talvez tem umas carinhas mais novas aqui, a gente vai ficando um pouquinho mais velho, um pouquinho mais idoso, né? E os exemplos, às vezes, não pegam a todos. No primeiro caso, que foi do senhor Collor de Mello, Fernando Collor de Mello, talvez nem todos acompanharam, ou tem algumas carinhas mais novas, eram mais novos, não tiveram tanto contato. No mais recente, aí todo mundo já viu, assistiu, participou, foi o caso da ex-presidente Dilma, né? Todos 2 foram destituídos do poder. Foi tirado deles o poder de ser o chefe do Poder Executivo Federal, ou seja, da Presidência da República. Olha o que é isso, então, que sai daqui, ó, poder, a soberania do povo. Quando o povo fala, não queremos mais você presidente, ele tem que sair, antes da hora. Isso é a soberania. Vocês estão vendo na prática isso? Vocês estão vendo o poder. Por que? Mas foi o povo. Foi o povo, porque o povo elegeu os deputados e senadores que fizeram a votação do impeachment. A representação fez a decisão deste povo, que está representado ali por deputados e senadores, destituírem o presidente da República ou a presidente da República. Então, isso aqui que está escrito na Constituição não é só para fazer papel bonito, não. É real. E isso vale para o seu município. Eu não estou aqui fazendo incitação a impeachment de prefeito, não. Estou falando para vocês, provando para vocês que o poder é do povo. E assim, a gente tem que entender isso para participar tanto de forma direta, pelos conselhos, que é a nossa discussão aqui, como de forma indireta. Você tem os vereadores, nós temos aqui, o presidente da Câmara estava aqui, né? Cadê o presidente da Câmara? Eu não o conheci. Tudo bom, presidente? Seja bem-vindo. Acompanhando os trabalhos dos vereadores. Nós temos que fazer isso via representação do povo, né? E a gente vai mostrar o papel do conselho com os vereadores também, tá? Bom, então a soberania está mostrada para vocês que ela é fundamental. E aí, nós temos ainda na própria Constituição, que traz a necessidade da lei complementar, que foi a 101 de 2000, que é a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, ela obriga a participação popular e realização de audiências públicas quando eu vou fazer as peças do planejamento governamental. Vou falar isso com vocês, não de forma técnica, mas vocês já devem lembrar, em alguma situação em que foram chamados ou foi comunicado que teria audiência pública para a lei do orçamento de 2020 ou 2019, que foi feito o ano passado a lei para vigorar esse ano. Quando a gente chama vocês a participarem da audiência pública, gravem essa palavra, audiências públicas. São reuniões onde a população participa para ajudar a discutir a alocação, a colocação do dinheiro público para finalidades próprias. Essas audiências são para isso, desde o planejamento de governo até a aplicação do dinheiro. A legislação garante, o Estado de Direito garante a participação de vocês em audiências públicas. Tem que ter. Se o município não fizer, ele não consegue prestar contas ao tribunal que fez a audiência, só se ele forjar documentos, né? Mas não fazendo isso, não tem como ele provar, porque ele não fez. Se ele não fez, ele terá uma punição, e deveras severa, por não ter feito a audiência pública. A parte da participação popular é tão séria para o Tribunal de Contas, que ele gera uma ação muito forte de decisão, de punição para o gestor que não respeitar a participação popular no governo. Vocês vão ver isso no Conselho. Vocês vão ver o papel do Conselho, quando o Tribunal olha o relatório do Conselho, o que ele faz. Então, vamos falar disso, principalmente no dia de amanhã. Então, eu estou mostrando a vocês, na legislação, o direito dado à participação popular. Bom, aí nós temos algumas situações comentadas sobre esse direito. Olha só, a efetivação, ou seja, os resultados reais, né, desses mecanismos, né, essas participações populares,
permite um maior controle sobre as ações públicas e maior ajustamento das políticas. Quando, de fato, então, a participação de vocês acontece, nós temos uma maior chance de que esse mecanismo permita a correção da política pública. Vocês são chamados, a população é chamada a participar para isso. Olha, a vontade não pode ser exclusiva do prefeito, não pode ser exclusiva de um vereador que puxa determinado projeto. Ela tem que ter a participação e a anuência do povo, certo? Então, é por isso que a gente está mostrando para vocês de onde nasce esse poder. Tá? E aí a gente faz isso pelas audiências, pelos conselhos, olha aí. Ó. Como é que a gente participa? Por audiências públicas, conselhos, propondo lei de iniciativa do próprio povo, que a legislação permite isso. Se você fizer um projeto de lei, levar à Câmara com X assinaturas, você pode ter uma lei de iniciativa popular sendo votada e aprovada. Plebiscitos, referendos, são aquelas pesquisas que a população é chamada, né, às urnas, para poder mostrar a vontade ou não de determinado projeto. Então, a Constituição garante a participação popular. O que a gente não pode deixar é de usar esse direito que nós temos. Então, a democracia não é apenas exercida no voto, foi o que nós falamos. Na participação popular, garantida em lei, podemos exercer a democracia e o direito à cidadania. Então, exerça a sua cidadania com essas prerrogativas que a Constituição nos dá. Né? Bom, olha esse conceito aqui dado por Luckmann. A democracia, para funcionar, requer certo nível de competência política por parte dos cidadãos. Então, os cidadãos precisam ter um pouco de conhecimento, né, de política pública, de participação, ou seja, se eu não sei como é que funciona, nunca ouvi falar, eu vou acabar não participando do governo. Ou seja, requer algum grau de conhecimento e de comprometimento com o bem comum. O cidadão tem que estar comprometido com a coisa pública, que é como vocês estão nessa manhã e vão ficar esses dias, porque vocês estão comprometidos com a coisa pública. Essa tomada de consciência deve ser proporcionada pelo poder público através de mecanismos que garantam a inclusão de um número cada vez maior de cidadãos. Por isso que o exemplo de vocês, o exemplo desse trabalho, ele é uma referência. Olha só a frase, o poder público, neste caso aqui, pelo exemplo, o próprio Ministério Público, mas poderia ser a Prefeitura, e como também ela faz, o poder público precisa garantir a participação de vocês nesses mecanismos. Ele não pode dificultar, não pode ser um entrave. Ele precisa trabalhar a realização dessas ações de participação de vocês. Quando isso acontece, nós estamos cada vez mais próximos da essência da democracia acontecendo, né, de fato. Bom, nos processos de participação popular do poder local, através de movimentos sociais populares, a participação dos cidadãos, a tomada desses cidadãos, a tomada de decisão, é proporcional à quantidade e à qualidade das informações que vocês dominam. Bom, essa frase ela é importantíssima. Por quê? Se você tem conhecimento da informação, você tende a participar cada vez mais. Se você entende o que é o conselho, qual é o papel do conselho, como é que a gente pode trabalhar a operação das funções do conselho, quando você entende isso, cada vez você tem condição de trabalhar mais por esta função. Quando você entende menos, cada vez eu fico mais distante das ações dessa função. Então, esta informação aqui, ó, a quantidade e a qualidade das informações que cada um de vocês domina, ela é fundamental para o êxito, para o sucesso desse trabalho. Por isso que a proposta de capacitação de 2 semanas é tão importante. Porque você há de convir comigo, se você nunca trabalhou diretamente com isso, você tem uma vaga ideia do que é o trabalho. A partir do momento que você começa a ter informação, você começa a ter condições de participar mais e melhor. Se você não tem informação, há uma tendência a você não participar ou participar mal. O que é participar mal? Eu não sei como participar, não consigo gerar resultado com a minha participação. Vai chegar uma hora que eu vou parar de participar. Por isso que a informação é tão importante para vocês. E é por isso que a gente então parabeniza o projeto ter 2 semanas iniciais de capacitação. E que, obviamente, não vão parar por aí. Né? Mais para frente, vocês vão ter outras ações. Bom, então, quanto mais os sujeitos processam informações, quanto mais vocês têm informações, mais autonomia e mais dinamização os processos de participação adquirem. Então, mesma lógica. Quanto mais informação você tem, mais participação, mais envolvimento, mais resultado vai acontecer. Né? Isso reafirma a necessidade de qualificação da participação de vocês. Essa é a lógica.
Ok? Bom, a gestão democrática acontece por meio da participação da população e das associações representativas, que é o que foi se buscar junto aos setores, né? Temos as associações representadas nos conselhos, né, de vários segmentos da comunidade. Agora, vamos entender em que momento. Vocês são chamados a participar na formulação, na execução